Imagine por um instante a fumaça salgada do Mar do Norte, o som hipnótico do remo cortando as ondas e o rugido coletivo de 1000 guerreiros prontos para o saque. Estamos no auge da era Viking, e um Drakkar, a serpente do mar, desliza imponente, carregado de homens cujos corações batem ao ritmo da batalha e da glória. Agora, sobrepõe a essa cena primordial algo que desafia toda a lógica histórica: o zumbido distante, quase imperceptível a princípio, que rapidamente se transforma em um trovão metálico cortando os céus. Não é Odin, nem Thor, é a sombra de um predador de outro tempo, um helicóptero de ataque moderno, emergindo do horizonte. Este não é apenas um e se qualquer. É uma colisão de eras, uma aniquilação tecnológica e uma exploração brutal da disparidade entre o auge da guerra antiga e o pináculo da engenharia bélica contemporânea. Hoje, vamos desvendar o que aconteceria se helicópteros de ataque confrontassem os vikings em seus Drakkares. Prepare-se, porque a história que vamos traçar não é de heroísmo igual, mas de uma superioridade avassaladora que reescreveria o conceito de batalha naval. Para começar, precisamos entender quem são os nossos combatentes. De um lado, temos os vikings. Não eram meros bárbaros selvagens, mas marinheiros mestres, exploradores destemidos e guerreiros brutais. Seus Drakkares, ou Longship, eram maravilhas da engenharia naval de sua época. Leves, rápidos, de calado raço podiam navegar tanto em mar aberto quanto em rios estreitos. Construídos para velocidade e capacidade de transporte de tropas, eram navios de guerra formidáveis em seu contexto. Um Drakkar típico podia carregar de 40 a 60 homens, remadores e guerreiros, armados com machados, espadas, lanças e escudos. Sua tática naval era simples, mas eficaz: aproximar-se rapidamente, abordar o inimigo e transformar em uma batalha terrestre no convés. Sua força residia na ferocidade individual e na disciplina em grupo, na surpresa e no terror que inspiravam. Do outro lado, temos o helicóptero de ataque. Pense em algo como um A-64 Apache, um Mi-24 Hind ou qualquer um de seus equivalentes modernos. Essas máquinas são projetadas para uma única finalidade: entregar poder de fogo devastador com precisão letal. Equipados com canhões automáticos de 20 mm ou 30 mm, capazes de disparar centenas de projéteis por minuto. Foguetes não guiados em casulos de 70 mm ou 127 mm, capazes de saturar uma área com explosões. E, crucialmente, mísseis guiados antitanque, como o Hellfire, capazes de destruir alvos blindados a quilômetros de distância. Eles voam a velocidades superiores a 250 km por hora, operam a altitudes que os tornam invisíveis ou inatingíveis para um inimigo terrestre e possuem sistemas de mira eletrônicos que lhes permitem engajar alvos com precisão cirúrgica dia ou noite, em quase todas as condições climáticas. Sua capacidade de sobrevivência é reforçada por blindagem leve, sistemas de contramedidas eletrônicas e a agilidade inerente de uma aeronave rotativa. Agora, o cenário. Digamos que uma frota de Drakkares vikings, talvez 10 a 20 navios, esteja navegando em mar aberto a caminho de um rico assentamento costeiro. Os guerreiros estão a postos, seus corações cheios de expectativa. De repente, a tripulação mais atenta no navio líder percebe algo incomum no céu. Um ponto escuro que cresce rapidamente. Não é um pássaro, não é uma nuvem. O som distante se torna um ruído pulsante, um terror mecânico que não se encaixa em sua compreensão do mundo. O primeiro helicóptero se aproxima, talvez a 500 metros de altitude, bem fora do alcance de qualquer arma viking. Para os vikings, a máquina voadora seria um presságio, um demônio metálico cuspindo fogo do céu. O choque psicológico seria imediato e profundo. Eles nunca viram nada remotamente parecido. Seus arcos têm um alcance limitado e suas flechas não seriam capazes sequer de arranhar a blindagem de um helicóptero. Muito menos atingi-lo em voo, lanças arremessadas, uma piada. A simples visão e o som da máquina seriam suficientes para semear o pânico.
o engajamento começaria. O helicóptero não precisaria se aproximar para ser eficaz. Seus sistemas de mira identificariam os Drakkars como alvos grandes, lentos e extremamente vulneráveis. O primeiro ataque provavelmente viria de um canhão de 30 milímetros. Imagine projéteis explosivos e perfurantes atingindo a lateral de um Drakkar. A madeira, mesmo resistente, seria estilhaçada. O convés, o mastro, os remos, tudo viraria lascas e fragmentos. Um único pente de munição de canhão poderia varrer o convés de um Drakkar, matando ou incapacitando dezenas de guerreiros em segundos. O impacto dos projéteis seria devastador, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. A madeira não oferece nenhuma resistência significativa a esse tipo de armamento. E não pararia por aí. Se o canhão fosse apenas o aperitivo, os foguetes seriam a refeição principal. Um casulo de foguetes pode disparar dezenas de projéteis de alto explosivo. Cada foguete, ao atingir o Drakkar, criaria uma explosão que não apenas fragmentaria a madeira, mas também iniciaria incêndios e criaria buracos massivos no casco. A estrutura de madeira de um Drakkar não tem compartimentos estanques, o que significa que qualquer brecha significativa no casco levaria ao rápido alagamento e afundamento do navio. Em questão de minutos, um único helicóptero poderia transformar um Drakkar em uma carcaça fumegante em chamas, afundando nas águas. Mas e os mísseis antitanque? Contra um Drakkar, seria um overkill absoluto. Um míssil Fear, projetado para penetrar a blindagem de tanques modernos, explodiria um Drakkar em pedaços. A explosão seria tão violenta que o navio seria pulverizado, seus ocupantes vaporizados. É como usar um martelo de demolir para esmagar uma noz. Embora desnecessário para o efeito, a capacidade está lá e seria empregada se o objetivo fosse a destruição total e rápida. A frota Viking, acostumada a batalhas de perto, ao choque de escudos e ao duelo de machados, estaria completamente indefesa. Não há cobertura em mar aberto, não há como revidar. Não há como escapar. Os Drakkars, com sua velocidade máxima de cerca de 10-15 nós 18-28 km por hora sob vela e remo, seriam alvos lentos e estacionários para um helicóptero que voa centenas de quilômetros por hora. O helicóptero poderia atacar e recuar à vontade, mantendo-se sempre fora de qualquer alcance concebível dos Vikings. A moral seria destruída. Os Vikings eram guerreiros de coragem lendária, que acreditavam no Valhalla. Mas a coragem individual é inútil contra um inimigo que você não pode ver, não pode tocar e que te mata com um raio invisível. A ideia de lutar até a morte é uma coisa quando você enfrenta um inimigo humano. Outra completamente diferente quando você está sendo caçado por uma máquina voadora que está além de sua compreensão e poder. O pânico se espalharia como fogo. Os guerreiros, mesmo os mais endurecidos, veriam seus navios explodindo e afundando ao redor deles, sem a menor chance de resposta. A disciplina se desintegraria. Muitos provavelmente saltariam para a água, preferindo o afogamento a serem desintegrados por um demônio do céu. E se houver mais de um helicóptero, a destruição seria exponencial. Uma formação de 2 ou 4 helicópteros de ataque poderia aniquilar uma frota inteira de Drakkars em questão de minutos, talvez até segundos. A coordenação entre as aeronaves permitiria que atacassem múltiplos alvos simultaneamente, ou concentrassem o fogo em um único navio para uma destruição ainda mais rápida. Poderíamos considerar fatores ambientais? Uma tempestade forte ou neblina densa poderiam, teoricamente, dificultar a operação do helicóptero. Mas helicópteros de ataque modernos são equipados com radares de tempo, FLR fora de outros sensores que lhes permitem operar em condições de visibilidade muito reduzida. Além disso, uma tempestade que afetasse o helicóptero de ataque provavelmente seria catastrófica para uma frota de Drakkars em mar aberto, tornando-os ainda mais vulneráveis. Mesmo em condições climáticas adversas, a vantagem tecnológica permaneceria esmagadora. Em resumo,
O confronto entre helicópteros de ataque e Dracarys vikings não seria uma batalha, mas um massacre unilateral. A superioridade tecnológica dos helicópteros modernos é tão vasta que os vikings não teriam absolutamente nenhuma chance. Seus Dracarys seriam reduzidos a destroços fumegantes, suas tripulações aniquiladas, e sua lendária ferocidade seria impotente contra um inimigo que transcende sua realidade. Este cenário nos serve como um lembrete brutal e fascinante do quão longe a humanidade avançou em sua capacidade de fazer guerra, e o abismo intransponível que separa o passado do presente em termos de poder de fogo e táticas. A era viking, com toda a sua glória e terror, não teria a menor esperança contra a sombra metálica e o rugido ensurdecedor de um helicóptero de ataque moderno. Seria o fim de uma era, de forma mais abrupta e definitiva do que qualquer um poderia ter imaginado. Se você ficou fascinado por essa análise da aniquilação tecnológica, deixe seu like e inscrever no canal para mais cenários impossíveis onde o armamento moderno encontra as guerras antigas. Qual confronto você gostaria de ver em seguida? Deixe nos comentários.